tudo basicamente um jogo em cima e em torno de juros e inflação. Então, por exemplo, vou te dar exemplo, os grandes ganhos eram feitos na hora assim, a inflação está subindo, toma dinheiro pré e passa dinheiro pós. E quem prestava pré nessa época com essa inflação? Quem não tinha um economista bom para prever isso? Antes de falar de filosofia, como é que foi a sua entrada no mercado de capitais? Porque o pessoal no Brasil te conhece muito por conta da participação como ministro no último governo. Mas essa parte de investimentos que você fez antes de se enveredar para, não vou falar uma carreira política, porque foi uma passagem apenas, mas como é que foi essa entrada no mercado de capitais? Como é que foi o seu tempo lá dentro? Como é que está sendo agora? Bom, como o Brasil era muito turbulento do ponto de vista de economia, inflação muito alta, juros altos, a economia sobe e desce o tempo inteiro, voo de galinha, crises cambiais. Era natural que alguém chegando com uma base muito sólida de fundamentos, tinha acabado de chegar de fora, dava aula na PUC, dava aula na GV, dava aula no IMPA. Era natural que houvesse uma demanda por conhecimento. Então, eu comecei a dar consultoria no mercado financeiro. Um era o Bank of America, era um banco grande na época, aqui o Citibank também. Outros eram corretoras menores, brasileiras também. Começaram a me convidar para ter conversas sobre o mercado financeiro. Década o quê? Isso estamos falando dos anos 80. Anos 80? Meados de anos 80. Então, o período da hiperinflação, realmente. Um pouco antes até da inflação disparar. Estamos falando de 81, 82, 83, porque depois em 84, 85 ela foi a 200%, não é? E depois em 89 ela foi a 5.000%. Então, como a década de 80 foi muito turbulenta, eu fui praticamente arrastado para o mercado financeiro. Mas minha especialidade era justamente macroeconomia, economia internacional. Então tinha política monetária, política fiscal, política cambial, tudo que afetava esse ambiente econômico, macroeconômico. Então eu comecei a dar uma palestra aqui, dar uma palestra lá, uma consultoria aqui, uma consultoria lá. Isso acabou me trazendo para o mercado sob forma de um convite para fundar um banco. Na época era uma DTVM, era uma distribuidora de títulos e valores, que foi o Pactual. Nós fundamos lá no final de 83, início de 84. Eu comecei então ali a minha carreira no mercado como Pactual era Paulo, André e César. Eram os três que estavam mais envolvidos na fundação do banco naquela época. Depois veio um quarto e eu fui devagarzinho. No início do Pactual, os primeiros 2 anos, eu inclusive exigi que eu só iria à tarde no banco. Às manhãs eu continuava dando aula e estudando e fazendo meus modelos de previsão de inflação, os modelos com que eu trabalhava. Isso foi aceito pelos sócios todos. Depois, 2 anos depois, eu então pedi uma área de renda fixa e aí passei a estar tempo integral no banco. E aí fiquei lá 17 anos responsável pela renda fixa, que era o principal centro de resultados do banco. Mais de 90% do lucro, 94% do lucro veio durante esses 17 anos que eu fiquei lá, vieram da área de renda fixa. Porque a renda fixa acabou puxando a área de câmbio também, quer dizer, muita coisa foi para lá. As aulas foram diminuindo até que eu abandonei. Ainda dei aula mais uns 2, 3 anos depois de fundar o banco. Na verdade, uns 2 anos. E depois eu abandonei porque era incompatível. Realmente o mercado absorve totalmente. Você tem que estar totalmente envolvido para fazer um desempenho de alta performance. Eu imagino que a renda fixa era muito mais relevante para o banco, porque como é que investir em renda variável no Brasil? Sim. Você não tinha nem a visão de como é que seria a inflação do próximo ano? Não, aliás, é espetacular essa observação sua, porque é o seguinte, era coisa, digamos assim, menos viável possível, mas tinha 1.500 empresas abertas. Bem mais que hoje. Bem mais que hoje, 3 vezes mais do que hoje, né? Num ambiente completamente hostil, avassalador. A empresa morria, estava listada em bolsa, tal, passava 3, 4 anos e desaparecia, porque o ambiente era completamente instável e turbulento, né? Agora, justamente a área de renda fixa tinha uma penetração muito maior, porque o governo estava num modelo de endividamento em bola de neve. Então, o mercado aberto, as operações de mercado aberto tinham recém sido criadas no Brasil. Essa ideia de o governo vender títulos no mercado aberto, com leilões, etc., isso tinha sido implantado muito recentemente, coisa de 4, 5, 6 anos só. Então, era tudo basicamente um jogo em cima e em torno de juros e inflação. Então, por exemplo, vou te dar exemplo, os grandes ganhos eram feitos na hora assim, a inflação está subindo, toma dinheiro pré e passa dinheiro pós. E quem prestava pré nessa época com essa inflação? Quem não tinha um economista bom para prever isso. Então, os horizontes foram encurtando. Primeiro os horizontes eram 1 ano, 2 anos. À medida que a inflação saiu de 30 e foi subindo para 60, 100, 180, aí o horizonte caía para 3 meses, 2 meses. Mas de qualquer forma, você com 1 ano, você tomando dinheiro a 20%, a inflação vai para 60%, você passando dinheiro no overnight, tomando fixo 1 ano, 20%. Aí vai passando a 20%, depois a 30%, depois a 40%, depois a 50%, depois a 60%. À medida
medida que os juros iam subindo junto com a inflação. Então, o pré-pós, como a gente chama, né, tomava dinheiro pré e passava dinheiro pós. Aí, ao contrário, o governo agora vai fazer um congelamento de preços. Quer dizer, você conhecia, sabia o que os economistas pensavam, sabiam que equivocadamente eles tentariam fazer um congelamento de preços. Aí você passava o dinheiro pré a 50%, 60%, 70%. De repente, congelava os preços todos e o juro caía para 3%. Você passou o dinheiro a 60%, você vai se financiar a 3%, 4% durante aquele período. Então, no início, eram esses pequenos descasamentos que eram feitos. Ao mesmo tempo, quando a inflação subia, subia o dólar também. Então, compra um pouquinho de dólar, faz um descasamento de pré-pós, vende bolsa, porque está subindo, o juro vai subir, a bolsa vai cair. Agora, congelaram os preços, os juros vão cair, a bolsa vai subir um pouquinho. Então, era um movimento, eu diria que era o high frequency trading. Era o trading, não era nem high frequency, porque high frequency hoje é intraday. Sim. Né? O herói da época era o George Soros, porque era o cara que especulava, que era o grande especulador, que investia contra a moeda, a Libra vai colapsar, vou quebrar o Banco da Inglaterra. Então, os heróis eram traders, mas ele era um trader, por exemplo, consistente. Na verdade, ele trabalhava com hipóteses robustas. Ele se baseava lá no Karl Popper. Ele foi aluno do Karl Popper. Sim, formule sua hipótese. Se o mercado estiver a seu favor, é porque sua hipótese está certa. Se estiver contra, dá o stop loss, sai porque a posição está errada e tal. Então, ele tinha alguma consistência. Ele era um cara interessante intelectualmente. Tanto depois ele desenvolveu teoria de reflexividade. Tudo coisa que faz sentido, não é? Porque se todos estão otimistas, os mercados sobem. E se os mercados sobem, eles ratificam aquele otimismo. Então, é verdade, mas também, para que isso aconteça, tem que ter algum fundamento. Porque ninguém fica otimista por ficar, né? Tem que ter alguma coisa boa acontecendo. Mas isso explica uma boa parte dos movimentos excessivos, das bolhas. Porque às vezes tem uma coisa boa acontecendo, mas você exagera naquela direção. Por isso é que tem esses grandes ciclos, por exemplo, Bitcoin, né? Agora é a moeda do futuro, porque ela tem quantidade limitada. Aí parte todo mundo acredita naquilo, aquilo sobe. Aí depois você fala, pô, mas peraí, você consegue comprar um sanduíche? Vai ali no McDonald's e compra um sanduíche com Bitcoin. Então não é moeda. Então você está colecionando quadro de Picasso, esperando que isso vire alguma coisa escassa no futuro. Aí quando cai a ficha, aí o negócio cai, aí depois todo mundo... Não, mas pensando bem, a crise fiscal agora está no mundo inteiro. Todos os governos estão abusando da moeda fiduciária. Será que nós não vamos ter que voltar para uma moeda supranacional e privada? Vamos embora, todo mundo compra Bitcoin de novo. Então, esses ciclos vão acontecendo, né?